Boa noite, paz, tudo bom? Hoje nossa aula vai ser sobre evangelismo criativo. Mas eu não quero falar da ação, porque a ação é o de menos. Eu quero falar do fundamento. Evangelho é a boa notícia. Evangelizar é apresentar essa boa notícia. Mas se eu não sei do que se trata, se eu não tenho um fundamento, a gente confunde e hoje em dia qualquer coisa tem sido chamado de evangelismo. Mas se a gente tiver o fundamento correto, a gente vai conseguir discernir o que é e o que não é. Sem a apresentação de todo o fundamento do Evangelho, nós não estamos evangelizando. Nós podemos estar expressando atos de bondade, de amor, de misericórdia, mas evangelismo é apresentar o quadro completo. É o homem ter consciência de si e de Deus. Se a gente não conseguir fazer com que o ser humano tenha esse tipo de discernimento, que isso fique claro diante dele, nós não estamos evangelizando. Então é por isso, por exemplo, na minha análise, que o movimento desigrejado ele ganhou tanto volume no Brasil, porque a igreja achou que o impacto que ela causou de inúmeras maneiras na sociedade, que atraiu pessoas para dentro das congregações, era evangelismo. Mas bem provavelmente, grande parte dessas pessoas nem chegaram a se converter, porque não ouviram o conselho todo da palavra, não ouviram o evangelho, foram atraídas. Atrair é lícito? Sim. Mas se a gente não for apresentar todo o conselho de Deus, como diz Lucas em Atos dos Apóstolos, o homem não vai ter consciência nem de que é um pecador. Então não vai se arrepender, consequentemente não vai nascer de novo, a igreja infla, cresce numericamente, mas ela está unindo algo que o Evangelho e Jesus Cristo dividirão ao longo do tempo. Então, olha a igreja que tem uma ênfase na estética. Então, é uma boa estrutura para dialogar com a juventude, luzes, fumaça, LED, banda, tudo lícito, tudo convém. Mas se não for pregado o evangelho, aquele jovem vai ficar contido ali, agregado ali, até o momento da ruptura. Até o momento que vai ficar claro que é incompatível o que o indivíduo está vivendo com aquilo que o Senhor está esperando de cada um de nós. Então é um dos nossos grandes problemas. Inflamos como igreja, achamos que estávamos evangelizando e num dado momento as pessoas vão rompendo. Elas vão saindo das estruturas. As estruturas atraíram, ficaram 1 ano, 2 anos. É o tempo médio de uma pessoa ser iludida que está agregada numa igreja, já a coloca na igreja invisível dos santos de Deus. Porque aqui que também está um problema, né? Os reformadores falavam muito da igreja visível e da igreja invisível. Então a igreja visível atraiu um indivíduo que congregou, que teve Bíblia, que dizimou, que ofertou, que fez parte do movimento humano da igreja, mas ele não foi agregado pelo Espírito de Deus à igreja invisível, que é a partir de uma aliança com o Cordeiro, onde ele fere profundamente nosso coração, e só ele pode se caracterizar com a boa nova do Evangelho, que vai santificando cada dia mais a nossa vida. Então, eu quero falar de evangelismo criativo a partir de todas as possibilidades viáveis.
Você pode botar o conselho de Deus em qualquer embalagem, desde que seja todo o conselho de Deus. Olha a confusão que o evangelismo sem fundamento causou. Olha qual é a nossa opinião hoje sobre amor. Nem conseguimos chegar a um consenso sobre o que significa amor. Há uma confusão eclesial, a igreja não sabe definir, há uma confusão social, que Jesus ama. Aí quando você confronta, aquele que diz que Jesus ama, diz que você não está amando, porque você está confrontando a pessoa, mas você pede para a pessoa revisitar o Evangelho e ler o que Jesus disse. E se ela lê seriamente o Evangelho e todo o conselho de Deus, que é a Bíblia toda para o homem todo, ele vai frustrar, mas a gente está enganando ele desde que ele entrou. É uma graça barata, é um seguir sem obediência, é um participar sem ser discípulo. Então, evangelismo é outra coisa. Evangelismo não é a sopa, não é o impacto, não é a cesta básica, não é o evento, não é a marcha, não é o que nós fazemos. É o que nós vamos fazer depois de fazermos algo. Então, a gente vai dar a cesta básica? Amém. Mas isso por si só não é o evangelismo. O que é o evangelismo? O que eu farei depois da cesta básica, que é o processual, que é o discipulado, que está lá em Mateus 28, embutido lá, mas a gente não percebe. Ele disse, ensinando todas as nações. Então não há evangelismo sem didaquê, doutrina, ensino, discipulado. Não há. Porque se a gente tirar o aspecto doutrinal do amor de Cristo, deixa de ser evangelismo. Deixa de ser pregação da boa nova. O amor de Jesus é doutrinal. E foi ele mesmo que disse, pela boca dele está escrito: do que adiantam vocês me chamarem Senhor, Senhor, se não fazer o que eu vos mando? Em outro lugar ele disse, vocês só são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então a gente inflou a igreja, deixando que essas pessoas fossem intocáveis num processo de santificação, pela quantidade ou por um problema de entendimento mesmo, por um problema teológico, ou um problema de ego. A gente gosta de ver os números, então muitos de nós, quando o foco é a meta e não a vida, os números nos iludem. E não é que o Evangelho não produz número. Claro que produz número. Está lá em Atos, está lá em Apocalipse, que a multidão dos redimidos era incontável. Então, não é a quantidade que é o problema, é a metodologia. Se eu não pregar o Evangelho, eu estou enganando a mim mesmo, eu estou enganando as pessoas, e todos nós teremos um encontro desastroso com o Senhor, porque o Senhor dirá que não nos conhece. O que nós podemos dizer diante do Senhor como líderes de sua casa, amaciando a vida e o ego das pessoas, não permitindo que o Evangelho as ofenda? Um grande profeta de Deus chamado Leonard Ravenhill disse: o grande problema da igreja moderna é que os pregadores se tornaram civilizados demais. Ou seja, não fale isso não, porque se você falar ele vai embora. Mas Jesus mandou ir, se não entendesse. Ele disse, sabe por que você não está me ouvindo?
porque você não é minha ovelha. Você não é do meu rebanho. Porque as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. A multidão se retirou quando ele deu o conceito da ceia, do sacrifício de si mesmo, do seu corpo, do seu sangue. Quando as pessoas se chocaram, ele ainda fez um convite aos 12 eleitos para o discipulado apostólico. Ele disse: vocês querem seguir a multidão? Ou seja, o evangelho não é civilizado porque o evangelho está confrontando o homem caído até que ele seja um homem erguido. E para que ele seja um homem erguido, ele precisa ouvir todo o conselho do evangelho. Não é o que agrada a ele, não é. Mas também para a gente não ser exagerado, né? Ouvir uma coisa dessa, então no primeiro dia ele vai ouvir todo o conselho do evangelho. Não, mas você precisa ter em mente, ele precisa ouvir imediata e progressiva e intencional e exaustivamente a Bíblia toda, sobre ele e sobre Deus. Ele precisa ter plena consciência de quem ele é, ele precisa ter plena consciência que Jesus Cristo disse que aquele que é rebelde ao Filho, sobre ele repousa ainda a ira de Deus. Olha, por exemplo, nós enganamos as pessoas pregando o amor de Deus, mas João em Apocalipse diz sobre o cálice da ira de Deus. Deus não mudou. Dispensações mudaram, épocas e estruturas sociais mudaram, mas Deus não evoluiu, é o mesmo sempre, ontem, hoje e para sempre. Então, se ele estava irado no Antigo Testamento, ele continua irado em Jesus. É porque a maneira da apresentação do Evangelho, ele muda a partir de que tipo de aliança ela está fundamentado e a quem ele está sendo apresentado. Mas Deus continua irado contra o pecado e o pecador. E é por isso que o inferno existe. O inferno não existe como uma obra do diabo para a condenação de si mesmo. O inferno é uma obra de Deus para a condenação de quem ele julgar justo condenar. Não que ele tenha prazer nisso. E hoje os homens não estão ouvindo mais. Então não é evangelismo. Os homens não estão ouvindo sobre a ira de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, obediência, autoridade, senhorio, novo nascimento, arrependimento, pecado. Aí todo mundo quer. Então a gente precisa ter isso em mente. Todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. A Bíblia toda para o homem todo. Porque se não for assim, não é o Evangelho. Pode ser algo semelhante ao Evangelho, mas não é o Evangelho na totalidade. Porque é daí, presta atenção em mim, é daí que brota a metanoia. É o homem ouvir e, a partir do que está ouvindo, se deparar com o fato de quem se tornou por causa da sua rebelião contra Deus. E Deus tem uma sentença a executar, mas ele não começou a executar, e existe a possibilidade de uma carta de perdão escrita pelo filho dele. E quando isso desce ao espírito humano, a mente se expande e vem o arrependimento para o novo nascimento. Mas as pessoas dizem: você não se arrependeu de quê? Eu achei que era vir, pular e fazer parte de uma célula e aleluia. E o povo disse que eu era bem-vindo, que eu estava em casa, que eu podia. Não estou entendendo. Tinha que nascer de novo? O que é nascer de novo? Tinha que me arrepender? O que é arrependimento? Deus irado? Juízo de Deus? Autoridade de Deus?
Eu tenho rodado o Brasil, eu tenho percebido, sabe o quê? Uma geração de homens de Deus, de pregadores do Evangelho, que pregaram o Evangelho pela metade e criaram os monstros que os estão devorando nesse exato momento. Acabei de pregar no Rio, me deparei com amigos de ministério maus, porque eles pregaram o Evangelho pela metade. E essa metade criou um monstro que está devorando até mesmo a saúde emocional dele. Porque o povo contra-ataca. Você pregou metade do Evangelho. Quando você acorda para pregar o Evangelho todo, aquela metade que você pregou já monstrificou o rebanho. E o rebanho não aceita mais Jesus completamente, porque o rebanho se acostumou com Jesus pela metade. O quê? Submissão? Não, você falou que a gente podia viver anarquia. Hoje a Keila, falando comigo, que encontrou a esposa de um antigo amigo de ministério, hoje divorciado da esposa, e a esposa dizendo, eu não o reconheço. Surtou, adoeceu. Mas eu lembro, porque começou junto comigo. 10 anos atrás. E todo mundo é tentado a pregar o Evangelho pela metade e um Jesus customizado para poder caber na opinião pública. A gente quer atingir um público específico, mas a gente sabe, se eu for, eu não vou ser amado. E a gente esquece que Jesus não pediu para a gente ser amado. Jesus pediu para a gente ser santo para poder ser imitado quando a pessoa decidiu obedecer o Evangelho. Então, Jesus não disse que a gente tinha que sofrer de reputação. Olha, seja amado. Ele disse, se eles odiaram a mim, eles odiarão a vós. Se eles odiaram o mestre, o que eles farão com os alunos? Ele disse. Então, a gente não pode caber dentro da opinião pública. A gente tem que ser um padrão a ser imitado. Não é um convite à hostilização, a rispidez, não, mas eu tenho que ter claro em mente que o mundo não vai amar a mensagem porque não amou o mensageiro, ele. Não amaram Jesus, não vão amar você. Não ouviram Jesus, não vão ouvir você. Por isso que o método do evangelismo não importa, porque ele disse um dia os colocarão diante de tribunais. Não temam o que dizer, porque o Espírito Santo revelará o que precisa ser dito. Então, o método do evangelismo é o que menos importa, porque na hora que a gente for evangelizar, quem habita em nós se revela a partir de nós. Então, a maneira com a qual a gente executa ou expõe o evangelho é o menor dos problemas, porque vai vir, as ideias brotam, mas a pergunta-chave é o Evangelho? Porque esse ex-amigo de ministério que divorciou era justamente isso. A licenciosidade para o palavrão, para o álcool, para uma vida anárquica sem prestação de conta a Deus e a homens. Pastor é amigo. E sabe de uma coisa, amado? Pastor amigo não transforma a vida de ninguém. Porque pastor amigo não existe, só existe pastor. Assim como não existe pai e mãe amigo. Pai é pai, mãe é mãe. Se tem amizade, é só um agregador, é só uma cereja no bolo. Mas vem uma confusão aí moderna, é por isso que a sociedade virou aos avessos, porque o politicamente correto está dizendo que os pais são amigos dos filhos, e não são pais. Então, tenha um pai amigo e você vê um filho desastrado na maneira de viver. Veja um pastor amigo das ovelhas e veja um rebanho infantilizado ou anárquico em pé de igualdade, achando que existe democracia na casa do Senhor. Não tem democracia na casa do Senhor. Só existe teocracia. Existe a honra a quem foi chamado por Ele antes de nós.
Então, a amizade é só um diferencial, mas não é democrático. Alguém, certa vez, numa reunião de liderança, disse: vocês todos aí, obedecendo pastorandas, ele é igual a mim, não sou igual a vocês, não. Mas vê o fruto da vida da pessoa, e a pergunta-chave é: se você acha que você é igual a mim, por que não foi chamado antes de mim? Não é que eu sou diferente de você, mas há uma graça mais relevante em mim do que na sua vida, há uma prestação de contas. Você pode dormir a hora que você quiser, eu não posso. Se eu receber uma ordem na minha consciência e no meu espírito, eu não posso recuar. Se ele pedir meus dias, se ele pedir meus bens, eu não tenho opção. Então, em que nós somos iguais? Porque você é surdo espiritualmente, eu não sou. Ele está pedindo, você resiste, ele pede, eu não resisto. Em que nós somos iguais? Ouvimos de maneira diferente, nos prostramos de maneira diferente e prestaremos conta de maneira diferente. O escritor de Hebreus diz no capítulo 13, dizendo: sujeitem-se às vossas lideranças espirituais, porque eles velam, assistem pelas vossas almas como quem há de prestar contas a Deus. Ou seja, nós somos iguais. Você não está escrito que você vai responder pelo pastor que tem, mas está escrito que o pastor vai responder pela ovelha que tem. Não está escrito que o Senhor vai perguntar: cadê seu pastor? Mas está escrito que o Senhor vai perguntar ao pastor: cadê a ovelha? Então, nós demos um tiro no pé. Na última década, principalmente, a gente investiu na estética da igreja, atraiu multidões, não pregamos o evangelho e está aí um monstro nos devorando. Olha a reação hoje existente. Houve o abuso nas últimas décadas? Sim, houve os abusos. Tem um lado bom. O lado bom é que o povo acordou, mas o povo também não acordou com santidade, com reverência a Deus, amor a Deus e as pessoas que Deus chamou. É o oposto. Antigamente, pastor manipulava, hoje em dia, pastor apanha. Então, o povo tem que se rebelar em santidade. O povo tem que se rebelar na palavra. Não, pastor Anderson, não está escrito, não. Senta aqui, vamos, com todo respeito. Senta aqui e me explica na palavra isso aí que o senhor está dizendo. Hoje não. Hoje, para bater num pastor, desonrar um pastor é rápido. Desonrar agressivamente falando, muito rápido. Ontem pastor manipulava financeiramente. Hoje, falar que pastor precisa ser protegido, até mesmo financeiramente, pela honra da igreja, é um tabu. E por isso que amigos meus estão adoecendo e enlouquecendo. Porque deram a vida, criaram isso, eles bateram na teologia da prosperidade, mas não trouxeram o rebanho para a coluna do meio. Olha, teologia da prosperidade não é de Deus. O que é de Deus? Isso aqui, ó. Eles não fizeram isso. Então, eles bateram, não colocaram nada no lugar, o povo ficou anárquico e criou a própria teologia. Não precisamos honrar ninguém. E hoje não se honra ninguém, não se honra a lei, autoridades civis, autoridades espirituais. Você pega a rede social para a gente fazer piada de uma... né? É rápido. Porque não pregamos contra o falso evangelho, ou enchemos as igrejas através de programações e atrações. E é esses dois erros. Criticamos o falso evangelho, não pregamos o evangelho e o homem gosta disso e eles encheram a igreja, e hoje a gente colhe a partir desses dois problemas. O contra-evangelho, a irreligião,
Pregamos contra a religiosidade e hoje as pessoas são irreligiosas. Elas não respeitam a religião. Ou pregamos no passado programação, evento e show e a gente pega aí e colhe hoje o que nós estamos colhendo. Então, antes de falar de evangelismo, a gente tem que falar de ensino. A gente tem que falar de fundamento. Porque evangelismo não é uma atração. Evangelismo é uma exposição nítida, clara, objetiva do evangelho. Não é uma atração. Vamos fazer um evangelismo. O que vem à nossa cabeça hoje? Uma atração. E não é uma atração. Por mais que tenha uma atração, evangelismo é expor o evangelho. Então, para falar de evangelismo, eu quero falar sobre isso aqui, que eu vou chamar de homem original. Na minha primeira aula, eu dei uma pincelada. Mas para a gente ter em mente o impacto que o evangelismo pode causar, a gente tem que entender, no mínimo, essa lógica aqui. Se a gente não entender essa lógica, a gente não está pregando o evangelho, a gente está celebrando programações e metodologias. E para entender o homem original, nós precisamos entender homem criado, homem caído, homem oculto. Alguém me ajuda aqui? O homem criado é a obra de Deus. O homem caído é a obra de Adão. E o homem oculto, ou o homem redimido, é a obra de Jesus Cristo. Cada um trabalhou com o homem de uma maneira distinta. E, em primeiro lugar, a gente vai tratar do homem caído. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Até aqui. Sem o fundamento de que o mundo foi criado em perfeição, e foi o que teologicamente nós chamamos de pecado original, que é o pecado de Adão, pecado estrutural. O pecado de Adão não é um detalhe. Adão era o plano piloto, o protótipo da humanidade. Na nossa infantilidade espiritual, a gente diz: mas, meu Deus, não fui eu que pequei, foi Adão, o que eu tenho a ver com isso? Não sei se você já passou por esse momento de infância de: oxente, tem nada a ver, não fui eu. Mas é porque Adão é a estrutura de nossa humanidade. Adão é o primeiro pai da humanidade. Adão é o plano piloto. Adão é o protótipo. E todos aqueles que nasceram após ele, nasceram com a mesma disfunção dele. Já nasceram para morrer, ou nasceram mortos, espiritualmente falando. É o que eu falei alguns meses atrás aqui na igreja local. Só houveram 3 pessoas originais em toda a existência humana. E elas foram Jesus, Adão e Eva.
E como Adão e Eva foram os primeiros seres humanos, o casal-chave de toda a humanidade, infelizmente, você nasceu após eles. E se você nasceu após Adão e Eva, você já nasceu com defeito de fábrica mesmo não querendo. Você já nasceu morto, programado para morrer, morrendo em todas as esferas da sua existência. Caráter, sexo, finanças. Você nasceu morto, programado para morrer, morrendo em todas as esferas da sua vida, porque você é um filho de Adão. Então, sem o fundamento do pecado, não há evangelismo. Por que nós evangelizamos? Porque nós cremos que o homem está morto espiritualmente. Nós não evangelizamos para alegrar o homem. Nós evangelizamos o homem porque essa ferida e essa convicção no nosso coração. O ser humano está morto, separado por Deus, destinado pela ira de Deus a habitar em juízo eterno no inferno. É por isso que nós nos movemos em evangelismo, pela consciência que a ira de Deus é real, que o inferno é real e o pecado também é real. Nós não evangelizamos por um motivo de alegria. Nós evangelizamos por um desespero, uma agonia, uma angústia. Por um peso. Jesus chorou algumas vezes. E todas as vezes que Jesus chorou foi pelo peso da condição da humanidade. Então é esse o motivo do evangelismo. A criatura separada do Criador traz para nós um peso de urgência, porque nós sabemos de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, se Jesus Cristo não intervir. Por isso, o fundamento do pecado é importante para a evangelização. O pecado entrou no mundo pela desobediência de um homem por meio do pecado, a morte. Todos pecaram. Mas eu sou tão bom, até fazendo bem você é mal. Está escrito lá em 1 Coríntios 13. Pode dar os bens, pode queimar o corpo, não se amou. Por quê? Você é pecador. E até o seu amor está contaminado. Por isso que ele diz que eu posso dar com a minha mão direita e a minha esquerda se alegrar, dizendo, você é bom. Por isso que ele disse, quando orar, se esconda, quando jejuar, lava o rosto. Por quê? Você é um pecador, nascido em morte, nascido para morrer, morrendo em todas as áreas da sua existência. Até fazendo o que Deus mandou você fazer, você pode não estar fazendo o bem, mas está fazendo o mal. Olha que complexidade. Aqui mesmo em Romanos, o apóstolo Paulo diz, quando eu quero fazer o bem, o mal está presente. Eu vou fazer o que é certo. Vou amar essa pessoa, vou dar esse pirulito para ela. Quando eu vou fazer esse bem, o mal vem para junto de mim, eu dou o pirulito, mas eu já não dei com o sentimento do Senhor. Eu dei em pecado, para a minha glória e não para a glória dele. É por isso que nem a verdade transforma. Porque está escrito na Bíblia, falai a verdade em amor. Por que nós falamos a verdade? Porque existe um erro? Porque a verdade tem que ser dita? Não, porque há um desespero em nossas almas pela condição da alma do outro. É por isso que eu concordo com o Heaven Hill que diz, o problema da igreja moderna é o pregador civilizado. Ele diz, até você conseguir ser
tocado pela agonia da oração. Ele falava isso. Para poder sentir o que Deus sente e tentar visualizar o que Deus vê sobre a condição do ser humano. Aí nós descobriremos o poder do evangelismo. O pecado proporcionou todas as disfunções da nossa existência. Pense qualquer área da sua vida, ela é disfuncional. Todas elas. Ética, moral, sexual, econômica, política, nada funciona. Por mais que funcione bem. Está longe de ser o que seria se o pecado não tivesse tornado isso disfuncional. Por melhor que seja, ainda não é o que seria. E o tripé da disfunção concedida pelo pecado sempre é identidade ou personalidade, sexualidade e finanças. É o tripé da relação do homem consigo mesmo, com o outro e com o ambiente no qual ele habita. Sempre gira em torno de identidade, sexualidade e finanças. As três maiores características, os três maiores abismos da nossa existência. Na nossa personalidade ou identidade, o homem já não sabe quem é. Aí a gente fica com a psicologia e diz: sou sanguíneo, sou colérico, sou melancólico, sou fleumático, sou de Sagitário, sou de Capricórnio, com ascendente em tal coisa, minha mãe me criou assim, meu passado, meu abuso, e lá vai bolinha, e a gente busca agregadores que justifiquem porque somos como somos e nunca perdemos para o fato. Nascemos mortos em pecado, programados para morrer, morrendo progressivamente em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, Deus não criou você assim. Você é assim por causa do pecado. Você não é fleumático, você é pecador. Por mais que você tenha um perfil, esse perfil da sua personalidade não está redimido. Porque você quer ver o poder do Evangelho? O poder do Evangelho você é sanguíneo, que também sempre tem conexão com o ser colérico. Se você, depois de Jesus, continua sanguíneo e colérico, você não encontrou Jesus, encontrou um ídolo, por mais que esse ídolo seja Jesus. Porque onde Jesus está, a expansão do que naturalmente somos em Adão. Se eu sou sanguíneo e colérico em Adão e em Jesus, há um problema de comunicação ou de encontro, ou de conversão até. Sabe por quê? Porque com Jesus, geralmente, eu sou o oposto daquilo que naturalmente em pecado eu sou. Uma moça há 4 anos me definiu bem. A Keila chegou e disse: graças a Deus, o Anderson é muito calmo. E olha que foi minha esposa, tá? E a moça passou e disse: não, Keila, seu marido não é calmo, não. Ele tem a ira sob controle. Aí eu ri. Dizendo: essa manja, hein? Por quê? Amado, eu só me reconheço crente se em fé em Jesus Cristo eu possa me tornar o contrário daquilo que naturalmente eu sou. Porque se eu tenho uma personalidade forte sem Ele, a personalidade tem que ser contida nele. Se a personalidade continua forte nele, não é com Ele que eu estou me relacionando. Se eu falo muito sem Ele, com Ele, sabe quem eu viro? Alguém calado, extremamente reflexivo. Porque alguma coisa tem que acontecer quando Ele chega. Se eu falo muito sem Ele, com Ele falo pouco.
Se sem ele falo pouco, com ele, quando falo dele, falo muito. Quem você se tornou depois da vinda de Jesus para a sua vida? Você foi expandido ou foi apenas adestrado? É aqui também que está uma confusão que a igreja criou. Ela confundiu adestramento com conversão. As pessoas não converteram, foram adestradas. Tiveram hábitos maquiados. Mas João Batista diz que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Ele não cobre, não maqueia, ele tira. Por isso que a doutrina do pecado é de extrema importância. O pecado me fez ser como sou. Portanto, a santidade me fará ser, no mínimo, diferente do que eu era. Porque eu, Anderson, é melhor sempre sofrer o dano. Sempre. Porque se eu cobrar a dívida, eu não paro na cobrança. Então, para o Anderson, sempre é recomendável ser o tolo, sair perdendo, sair por baixo, não falar diante da agressão, da acusação, do roubo, da mentira, da difamação. Porque o filho de Adão já bolou o homicídio e como ocultar o cadáver. É isso que o Anderson é sem Jesus. E com Jesus, deixa para lá. Que foi o que Davi disse, dizendo: quem subirá ao monte do Senhor, quem estará no lugar santo? E ele deu inúmeras características, uma delas é aquele que sofre o dano. Por isso que o apóstolo Paulo também diz irmão contra irmão no tribunal pagão, não há entre vocês alguém que consiga sofrer o prejuízo? Por quê? Com Jesus é diferente. Com Jesus, esse vírus aqui, o pecado entrou, não, o pecado sai. O pecado não entra mais. Já não há mais morte, há vida. O segundo tripé é a sexualidade. Em pecado sempre somos refém dos instintos, dos impulsos fisiológicos. O prazer sempre fala mais alto que a razão, que o propósito, que o longo prazo. E quando Jesus está, não é que a gente não queira mais pecar, é porque há uma diferença. Sem Jesus, o pecado está dentro de nós. Com Jesus, o pecado está nos assediando exteriormente, querendo entrar. Então, no mínimo, com Jesus, a escolha. Eu peco se eu quiser. Sem Jesus, eu peco, porque o pecado é o que eu sou. Em Jesus, o pecado é o que eu faço, porque eu vou tomar uma decisão, porque eu fui curado, fui liberto, fui redimido, fui limpo. E o último tripé, finanças. Por causa do pecado, o homem caído vive na pobreza ou na avareza. Duas coisas antinaturais ao que Deus criou. O que Deus criou? Prosperidade. E eu gosto da definição da prosperidade nos seguintes termos: não ter ausência. Quando existe uma ausência, uma falta, uma deficiência, nos tornamos pobres. Quando somos preenchidos, nos tornamos prósperos. Adão não tinha ausência no caráter, na sexualidade, na personalidade, nas finanças. Ele não tinha conta bancária, mas ele também não tinha falta de nada. Jesus da mesma maneira, Paulo da mesma maneira. Paulo disse aos Coríntios: nada tendo no Itaú, mas possuindo tudo de repente. Não tenho ausência. Está tudo sob controle.
Porque eu estou me relacionando com o eterno e com a eternidade. Uma situação, por eles, de repente, pode ser transformada. Então você precisa pensar o pecado da seguinte maneira: o pecado gerou uma morte cósmica, total. O pecado não é só do homem. É como eu sempre cito o próprio sertão nordestino. Aquilo não é criação de Deus. Aquilo é consequência do pecado que é cósmico. E na humanidade gerou uma morte progressiva, pessoal, familiar e social. Por isso que eu disse a você: homem em Adão nasce morto, programado para morrer, morrendo em todas as esferas de sua existência. Porque a morte não foi só para Adão. Tudo morreu por causa do pecado de Adão. Então esse é o conceito do homem caído, que é a obra das mãos de Adão. Amém? O homem criado, que é a obra de Deus. Gênesis 1:26, você abre lá. Façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, domine ele. Até aí. Isso é interessante, porque lá em Gênesis 3, o Senhor pronuncia a Eva uma maldição, dizendo que o homem a dominaria. E no hebraico são duas palavras distintas, por mais que no português seja a palavra domínio. Então o domínio de Gênesis 1:26 é diferente do domínio do homem sobre a mulher em Gênesis 3, que é uma maldição. Nós podemos entender Gênesis 1 a partir da palavra principado ou governo. Um dos sentidos hebraicos para essa palavra usada no nosso português, que é domínio, é alguém com o pé sobre algo. Então, quando você tem um pé sobre algo, você tem esse algo sob o seu controle. Você exerce principado, autoridade, governo. E essa era a minha e a sua posição e a posição do nosso pai Adão. Governo. Príncipes na terra, governantes em nome de Deus. Por isso que lá em Apocalipse diz que o reino do Senhor é um reino de reis e sacerdotes. O sacerdote ministra e o rei governa. Olha quem nós somos. Ministramos ao Senhor com liberdade, mas também governamos em nome do Senhor com autoridade. E o principal aspecto da autoridade é o poder de dar nome a algo. Por isso que o nosso grande problema de fé, sabe qual é? Dar ordens. É algo antinatural ao nosso instinto diminutivo, ao nosso espírito de pobreza. Não conseguimos controlar as circunstâncias a partir de ordens liberadas. Ordens, pastor? Ordens. Porque quem crê fala. E é esse falar em fé que transmuta as circunstâncias. Por isso que quando Jesus estava dormindo, o vento, a chuva, os discípulos com medo, Jesus acorda e pergunta: por que, pelo tempo decorrido, vocês ainda são tão tímidos? Por que vocês não falaram? Por que vocês não deram ordem? Quando Deus cria aqui em Gênesis 1, você já leu que Deus chamou quem para dar nome? Adão. Por quê? Adão tinha principado, governo, portanto tinha autoridade, ele podia dar ordens, criar. Foi assim quando Abraão entregou sua esposa 2 vezes aos estrangeiros, e o Senhor decidiu mudar o nome dela, também dizendo a ele: chega, se você não quis ser o príncipe sobre ela, eu serei.
Mas o Senhor também mudou o nome dele, dizendo: agora eu também governo tua vida totalmente. E mudou o nome dele. É por isso que um dos chefes de Nabucodonosor mudou o nome dos 3 homens de Deus, porque é o poder de todo aquele que é imbuído de autoridade. Ele pode dar nome. Nós conhecemos os 3 homens de Deus como Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas esses foram os nomes dados em Babilônia. Então, olha só o que o Senhor espera de nós. Por isso que Jesus Cristo disse em Lucas 10:19, eu vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. É por isso que em Mateus capítulo 28 ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. Onde nós estamos falhando? É dentro desse conceito criacional, que vai entender o homem criado, o homem caído e o homem redimido, e no homem redimido é devolvido para nós toda a característica que Adão tinha antes de pecar. E no mínimo, eu tinha que entender que eu sou príncipe do reino e eu posso dar uma ordem em obediência, claro. Aqui eu não estou falando de maluquice e nem do tipo declara, porque Deus é obrigado a fazer o que você está mandando. Não. É justamente a timidez que você tem, é porque você não é príncipe do rei, seu espírito sabe disso. Sua timidez é pelo fato que você sabe que quando você abre a boca, anjos e demônios não te obedecem porque eles viram você. Eles sabem o que você fez no verão passado. Então você não quer abrir a sua boca com motivo. Você sabe que você não tem como abrir a sua boca para falar em nome do Rei do Universo, porque você tem consciência da sua própria rebelião. Agora, se você tem consciência da sua obediência e da sua santidade, no mínimo, você sabe que quando você está em amizade com o Rei, frutífero, obediente, separado, se aleluia. E quando se aleluia, a pá vira. E quando a pá vira, você já não tem medo das circunstâncias. Você interage com as circunstâncias já de uma maneira diferente. Você nem pergunta ao Senhor o que ele pensa, você já chegou orando. Porque teu espírito está convicto, a tua identidade está posicionada, a tua consciência está sendo redimida, refeita. É por isso que eu gosto dessa pergunta. Onde estás? E é uma pergunta filosófica. Não é uma pergunta geográfica, porque um Deus onipresente não pode fazer essa pergunta. Então é filosofia. Deus estava filosofando. Olha o que Deus estava filosofando. Quem você é? Para que você existe? De onde você veio? Para onde você está indo? É tão provável que ele continua filosofando. Quem te disse que você está nu? Então, Deus filosofou, porque a filosofia faz o que conosco? Expande consciência. Faz com que a gente saia do imediato e vagueie por inúmeras possibilidades. Isso é filosofar. E o Senhor estava instigando esse pensamento expansivo de Adão. Mas a mente criativa de Adão foi reduzida a um grão de lentilha. Ele já não sabia interagir. Ele já não sabia mais filosofar. Porque quando Adão deu nome à criação, Adão não deu nome fora de si. Adão deu nome a partir de si. Os nomes já estavam em Adão. Então Adão tinha capacidade criativa porque tinha mente expandida. Mas quando ele pecou, o cérebro dele era desse tamanho e ficou desse tamanho. Então ele disse: o senhor está falando de quê? De você, macho, da sua identidade. Para que tu existe?
Para onde tu está indo? De onde que tu veio? Quem te disse que tu está nu? Conversa comigo. E ele diz, não, eu estou com medo. Não sabia mais conectar com o eterno. E indo para o tripé novamente, que é identidade, sexualidade e finanças, no homem criado, a identidade é a imago Dei, que teologicamente significa literalmente imagem de Deus. Essa era a identidade do homem criado. Sexualidade. Não havia vergonha. Porque a Bíblia diz que eles estavam nus, um diante do outro, e não se envergonhavam. Porque não havia sentimento predatório, sexualmente instintivo. Pelo contrário, a relação proporcionava um poder complementar. Eles se uniam e se tornavam uma só pessoa, vivendo um só propósito. É poderoso quando você lê Gênesis 5:1, onde está escrito: e Deus criou homem, H minúsculo, mulher, M minúsculo, os abençoou e os chamou homem, H maiúsculo. Ou seja, a ordem que Deus deu em Gênesis 2, dizendo que homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, não há uma sequência cronológica nem em Gênesis, porque no 5 está dizendo quem Adão e Eva eram no 1, e no 2 há uma ordem para mim e para você, dizendo, deixa pai e mãe. Mas quem é pai e mãe? Se Deus perguntasse em Gênesis 1 para Adão e Eva, dizendo, olha, você vai deixar seu pai e sua mãe, mas não está escrito que pai e mãe existiam. Então, para quem que Deus está falando, deixa pai e mãe? Para Adão e Eva ou para mim e para você? Ou seja, rompeu a unidade. Aí ele está dizendo, se esforcem para voltar à unidade. Porque no 1 está claro que Eva não existia antes do pecado. Eva não foi chamada de Eva antes de pecar. Eva estava em Adão, Adão estava em Eva, e os dois eram um só. Porque o fato de Deus chamar no 5:1 os dois de homem no H maiúsculo, substitua essa palavra homem pela palavra propósito, com P maiúsculo. A singularidade dos dois em unidade forma um propósito. Então Deus criou homem e mulher, os abençoou e disse, vocês são um propósito em meu nome sobre a terra. Se espalhem, estendam a minha graça sobre a terra. Finanças. No homem criado não havia oferta, pois tudo era pleno. A oferta pressupõe culpa e necessidade. E é por isso que a oferta proporciona uma resposta. Deus pede a você obediência financeira, sim ou não? Mas Deus não pediu isso de Adão. Por quê? Adão não tinha culpa e nem necessidade. Deus não queria ser obedecido por Adão. Porque Adão era tudo aquilo que deveria ser. Mesmo sem querer, ele já era um ato de adoração a Deus. Então nós devemos obediência a Deus, porque a obediência proporciona uma resposta. E essa resposta devolve a nós a imago Dei. Então, por que você congrega, ora, adora, jejua, oferta, ama e perdoa? Porque há culpa e necessidade. Adão não fazia nada do que fazemos, porque tudo que Adão fazia já era adoração, porque o pecado não existia. E hoje olha o poder da obediência. A nossa obediência acelera esses processos de devoluções, de restituição.
a pessoa que nós seríamos se o pecado não existisse. Passa aí. E, por último, o homem oculto, ou o homem redimido, a obra de Jesus Cristo. O que é o homem redimido, na minha definição? O homem que é devolvido ao mundo que existiria se Adão jamais tivesse pecado. Olha como nós nos enganamos com facilidade. Nós achamos que a função do Evangelho é nos fazer viver em constante pedido de perdão a Jesus. O crente acha que Evangelho é falar para Deus: desculpa, 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 desculpa. O crente acha que ele tem que viver em constante arrependimento, quando o cristão deveria entender que o arrependimento é definitivo, que já não há mais arrependimento, porque se há necessidade de arrependimento, há necessidade de novos sacrifícios. Então o sacrifício foi um, para que também o arrependimento seja um só. Mas porque a gente não está entendendo o Evangelho, por isso que não sabemos nem evangelizar e nem expor a boa nova, a gente acha, e a gente prega isso no dia da ceia, que o homem tem que pedir perdão pelos pequenos pecados cometidos. E os pequenos pecados cometidos talvez nem pecados sejam, são erros em santificação. Qual é o pecado que você tem que se arrepender ali em 1 Coríntios capítulo 11? O pecado de não ser quem você deveria. Porque no contexto o Senhor não está falando de masturbação, nem de pornografia. Não que isso tenha importância, eu não estou relativizando. Mas quando diz, analisa, pois, o homem a si mesmo. O homem quer averiguar a sua semana para ver se ele mesmo tem direito ou dignidade. A dignidade já não é mais da cruz, a dignidade é de cada um de nós. A gente analisa a semana e diz, eu mereço ceiar. Eu mereço ser batizado, eu fiz por onde. Justiça própria. Mas no contexto da carta, o apóstolo Paulo está reclamando de quê? A igreja está disfuncional. Vocês congregam para pior e não para melhor. As pessoas vão ruim para o culto e saem pior do que entraram. Porque vocês não estão discernindo o corpo, vocês não vivem em unidade, vocês não têm amor. Ele diz, vocês se reúnem para celebrar a ceia do Senhor. Há quem esteja com sede, há quem esteja bêbado de tanto vinho que tomou. Há quem passe fome e há quem coma muito pão no mesmo espaço geográfico onde Deus está sendo adorado. Ou seja, você não consegue enxergar o seu irmão. Esse é o pecado de 1 Coríntios 11. Ele diz, vocês estão celebrando que o Senhor morreu para nos unir e vocês são os instrumentos de nossa divisão. Vocês não estão discernindo que o corpo e o sangue foram derramados para que Deus tivesse uma família e vocês não estão vivendo como tal. As pessoas estão saindo pior do que estão entrando. Vocês estão ferindo elas. Porque, por exemplo, um crente nascido de novo é um crente que tem muito. Se ele nasceu de novo, a primeira pessoa que ele dá acesso é aquele que não tem, é aquele que não é. Oh, amado, ele trouxe um frango, ele trouxe uma sacola de pão, ou ele trouxe um barril de vinho para a festa do ágape. Então, o novo nascimento dele dá a ele discernimento. Então ele olha para a família de Deus, para a congregação, e ele vê os vulneráveis. E ele chama primeiro os vulneráveis, porque o Evangelho, pela boca de Paulo, disse, considere seu irmão superior a si mesmo. Então essa é a reclamação do apóstolo. Vocês têm, não discernem e maltratam aqueles que não têm. E ele está dizendo, é esse o arrependimento, quem vocês deveriam ser e não são. Porque, irmão, se você acha que o evangelho foi mal Jesus, desculpa Jesus, Jesus não fez nada de definitivo na tua vida, Jesus não merece uma melhora,
Jesus não merece que você crie soluções ao invés de sempre ser o problema. Perdão, Jesus, a 10ª, 20ª, 30ª vez, pelo mesmo problema. Jesus não fez nada. Porque, como eu sempre digo, irmãos, onde Jesus está, até o pecado é novo, porque a Bíblia diz, tudo se fez novo. Até o pecado é diferente. Pastor Anderson, é minha heresia particular. Precisa concordar comigo. Mas está escrito tudo, é tudo. Então, se eu estou convertido há 10 anos, o pecado de hoje não pode ser parecido com o pecado de 10 anos atrás. Todos pecaram, já fundamentei isso. E Romanos 3:23 diz, todos pecaram, destituídos estão. Na igreja local, volta e meia eu estou tratando isso com você. Para que eu possa conceber a ideia da destituição, antes de tudo eu preciso conceber a ideia da instituição. Eu não posso julgar que eu perdi algo que não é meu. Eu só posso ser destituído de algo que me pertence. E aqui eu coloquei a definição do nosso dicionário para a palavra destituir, que é demitir, privar alguém de autoridade, cargo, ofício ou colocação. Desapossar, retirar a posse de alguém. Ou seja, se a Bíblia está dizendo em Romanos 3:23 que você foi destituído da glória de Deus, conclua, a glória de Deus era sua. Então, Jesus não foi para a cruz para salvar a tua alma. Jesus foi para a cruz para salvar você por completo, porque não foi a alma só que caiu. Por isso, todo o conselho de Deus, porque todo o conselho de Deus tem que resolver a nossa vida completamente, não só a alma para a vida eterna, que gera em nós até uma espiritualidade de fuga, uma espiritualidade escapista. Eu quero que Jesus volte para me tirar desse mundo mal. Não, mas isso não é santidade. Santidade é dar para esse mundo caído que eu tenho recebido do Senhor. Então eu sei que você não gosta dessa palavra e eu tenho usado elas intencionalmente para me redimir e te redimir. Jesus foi para a cruz para restituir e não apenas salvar a alma para a vida eterna. Jesus foi para a cruz para devolver tudo aquilo que Adão saqueou da tua vida em qualquer área dela. É por isso que obediência sempre proporciona milagre. E como eu sempre digo, milagre não é milagre no céu, milagre só é milagre na terra, porque o que você chama de milagre é Deus suprindo uma ausência, é Deus suprindo uma necessidade. Então no céu não tem milagre, o céu está respondendo à ausência que você tem. Lá é normal. Lá tem enfermo? Acho que tem, hein? É por isso que tem cura aqui, coisa linda, porque há uma ausência. Lá tem pobreza? Eu acho que tem, que a gente criou essa teologia doida, que o mais sofredor é o mais santo, o mais miserável, o mais mendigo é o mais salvo. Então deve ser uma podreira lá no céu. João viu e disse que é um lugar glorioso, que nem se pode definir, que as ruas são semelhantes às ruas de ouro. Então tem um problema com o nosso entendimento. Não é sobre o esbanjamento, a futilidade, é sobre a glória, sobre a excelência. É sobre o fato que Deus é o design criativo de tudo aquilo que a gente chama de belo aqui, nesse mundo caído. Imagina lá. Então lá não tem milagre, milagre é para cá, é Deus suprindo nossas ausências. E falar sobre o tripé, que é a identidade, sexualidade e finanças, no homem oculto, qual é a nossa identidade?
filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, conduzidos à plenitude, progressivamente. Está disponível. Jesus Cristo disse, está consumado. Paulo disse aos Colossenses, eu me esforço, eu me empenho, eu me desgasto, a fim de apresentar todo homem defeituoso em Cristo Jesus. Parece que é assim que está na nossa Bíblia. Mas não é assim. Sabe o que está escrito na nossa Bíblia? Eu me esforço para apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. E essa palavra perfeito é a palavra grega pleroma. Ou seja, o sentido é preencher algo até sua totalidade. Ele diz, eu estou me desgastando para preencher cada homem a sua potencialidade, para ser a melhor versão de si mesmo. Olha só, Paulo disse que o rico se fez pobre para que a gente pudesse enriquecer. O exemplo da pobreza de Jesus é para falar de humildade, não de imitação, coisa linda. Porque Jesus, você não tem nada, macho. Você não tem do que você não tem do que se despir, a não ser do seu orgulho e de sua rebelião. Jesus sim teve que se esvaziar, porque ele é Deus, coisa linda. Mas ele foi para a cruz para quê? Não para te esvaziar, mas para te preencher. Mas na nossa teologia parece que Jesus foi para a cruz para a gente adoecer mais do que já é doente e empobrecer mais do que a gente já é enfermo, do que a gente já é pobre. Que diz, não, ele é o exemplo. Não, ele é o exemplo de humildade. Eu me esvaziei para servir vocês e preencher vocês. Para que vocês tenham uma espiritualidade totalizante. Mas a gente segrega dizendo, o Senhor veio salvar a alma, e o resto da vida fica sem impacto. Se fica sem impacto, Deus não está restituindo, nos preenchendo. Por exemplo, Efésios 4:11 fala disso quando fala dos 5 dons do ministério. E o Senhor concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Olha as palavras usadas, visando. Ou seja, tem uma visão de longo prazo, há uma conclusão. Até que cheguemos à unidade da fé, à coerência total e à estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Ou seja, até que a gente seja perfeito como Ele é. Está disponível. Nós podemos chegar ao nível que o nosso interesse permite. 10%? 20, 30, 40, 50, 80, 90, nós iremos até onde o nosso interesse, nossa obediência e nossa fé nos permite. Mas está disponível. Ser preenchido por Ele. Sexualidade. O Espírito Santo me trouxe isso há 3 semanas. Fiquei feliz demais da conta. O Espírito Santo ministrou ao meu coração. Me mostre um pecado apostólico. Aqueles bem cabeludos, assim, tipo de Davi, que pegou a mulher do camarada e matou o camarada na primeira fila de guerra. Me dá aí um pecado apostólico. Aí eu ri, aleluiei, dizendo, não tem nenhum escrito. Por quê? Porque Paulo disse, o que foi impossível à lei. E o que foi impossível à lei? A devolução do homem ao mundo que existiria sem o pecado de Adão. O homem não podia ser redimido sem Jesus. O cordeiro animal no Antigo Testamento cobria o pecado. Somente o Cordeiro de Deus tiraria o pecado, resolveria o problema. Davi era um homem de Deus, mas Davi não era um homem redimido
nesses termos em Jesus. Isso é tão complexo que eu recomendo você a ler a carta dos Hebreus, que diz que sem a igreja e sem a visitação do Senhor Jesus aos santos do Antigo Testamento, eles não seriam plenificados. Alguns teólogos ousam dizer que todos os homens do Antigo Testamento precisaram ouvir o que Jesus Cristo tinha a dizer. Na lógica de Efésios 4:11, eu já ouvi homens falarem que ele levou cativo o cativeiro. Então o Senhor desceu a densas trevas. Então ele foi ao lugar do juízo, e um teólogo diz que havia uma antessala ao juízo, onde havia alguns santos homens e mulheres de Deus guardados para verem e ouvirem Jesus. E depois que ouviram, ele diz, ele levou cativo. Ele tomou para si. Então, nesse assunto, eu não sei como eu me posiciono. Mas o que é interessante, a lei não transformou como a graça transforma. Moisés não transformou como Jesus é capaz de transformar. Moisés maquiava o problema, somente Jesus resolveu o problema. Por isso que todos os pecados morais e sexuais dos homens de Deus estão no Antigo Testamento e não no Novo, a não ser o de Judas, filho da perdição. Ou a teimosia de Pedro, mas nada beira o que aconteceu no Antigo Testamento, porque a natureza não foi redimida. Porque o Espírito não habitava, visitava. Olha que diferença. Em nós o Espírito habita, por isso todas as coisas são possíveis. Nesses homens o Espírito revestia, visitava, capacitava exteriormente, não interiormente. Quando eu fui confrontar um amigo meu de pecado, ele apelou aos instintos fisiológicos. E eu sempre gosto de usar o exemplo do irmão transexual que nós trouxemos para pregar na igreja. Se você está dizendo que você peca porque Deus te fez com instintos, e é aí que você está todo equivocado, porque foi o pecado que te deu instintos e não Deus. Deus te deu propósitos. Aí por que eu uso o exemplo do nosso irmão? Um homem sem um membro sexual masculino, agora com um feminino, está condenado para sempre, enquanto viver, a não celebrar nenhum tipo de prazer sexual. E por que isso é possível? E ele já está nessa jornada há 5 anos. Ele não pode casar com uma mulher, senão vão haver 2 membros sexuais femininos, e celebrar o prazer dessa maneira é, no mínimo, complexo diante do fato de que Deus é o Criador e você tem uma relação com Ele da seguinte maneira: Deus, eu estou tendo prazer no órgão sexual que não é aquele que você me deu. Então é, no mínimo, motivo de pesar, de reflexão, sim ou não? Ele não pode cometer o pecado da masturbação, ele não pode casar, ele não pode dar desculpa, Deus me fez com instintos. Ou o Espírito Santo controla a vida desse homem, ou o Espírito Santo batizou esse homem na cruz para que esse homem possa ter, antes do prazer natural, a comprovação que o prazer espiritual é o ápice da nossa existência, ou a gente não está entendendo nada do Evangelho. A gente está crendo no mais difícil, que é a salvação da alma, e a gente não está crendo no mais fácil, que é o Espírito Santo conseguir controlar nossos instintos. É o mais fácil, o Espírito Santo transformar uma personalidade, controlar você sexualmente, e você não crê nisso. Você não crê que o Senhor pode ajudar você a pagar as suas contas, mas você crê que é salvo. Olha que coisa estranha. Não é? A gente está crendo no mais difícil e a gente não está crendo no mais fácil. E o último, finanças. O homem oculto. As pessoas sempre reclamam: olha,
E eu falei isso, né, domingo retrasado. Os apóstolos não sei o que lá, não falaram sobre finanças, não falaram muito sobre dinheiro, era todo mundo desapegado. E me veio também esse rema ao meu espírito. Não forço ninguém a entender, mas agradeço a Deus porque eu entendi. Porque, como eu disse a vocês no domingo passado aqui na igreja local, não foi nenhum apóstolo que foi tirar o corpo de Jesus e nem pagar o funeral. Foi José de Arimateia, descrito na Bíblia como discípulo rico que Jesus tinha. Então aqui eu já venço um tabu meu. Não sei se você vence os seus, eu venço os meus. Querendo ampliar minha relação com o ter e o servir. Por que concluo eu no meu espírito que os apóstolos falaram pouco? Porque havia um sentimento de urgência missionária e escatológica. Jesus estava recentemente com eles. Então, todo o sentimento da cruz acompanhava aqueles homens. Então, aqueles homens queriam rapidamente pregar o evangelho ao mundo inteiro e isso deu a eles um daltonismo espiritual. Ficaram daltônicos espiritualmente. A vida já não tem as mesmas cores e os mesmos sabores. Eu não quero ir para a praia. Eu quero ver uma vida convertida. E havia um sentimento escatológico. Jesus está voltando, pode ser semana que vem. Paulo, há 2000 anos atrás, pregava, em todas as cartas ele escrevia, Maranata, ora vem o Senhor Jesus, o Senhor está às portas, o Senhor está voltando. Eu julgo, tá? Refletindo em meu homem interior, que se eles soubessem que Jesus ainda demoraria 2000 anos, talvez eles fossem para a praia, tirassem férias, criassem melhor seus filhos, porque sabe lá que problemas domésticos esses homens enfrentaram por causa de suas ausências. Então talvez haveria mais coisas escritas sobre família, criação de filho, processo de discipulado sobre homossexualidade, por exemplo, que era uma questão tão vigente na cultura greco-romana, mas só há Romanos 1, que é a condenação social à prática litúrgica da homossexualidade, que é assunto para uma outra aula. Mas, sem dúvida, esses homens desenvolveriam conteúdo teológico sobre tantas áreas. A gente saberia como ter uma opinião concreta sobre política, economia, avivamento social, mas a gente sabe pouco porque eles estavam aleluiados com a expectativa que o Senhor voltasse amanhã. Eles não falaram de dinheiro. Não sei se você quer, eu quero. Meu espírito acendeu. Porque no final das contas, a reflexão pega a gente de assalto tão grande, que é como eu sempre digo, né? Missionário, assim, aqueles bem zangados com a igreja. Meu pastor não faz nada, meu pastor não investe, e não sei o quê. E bate, e vai no Facebook, e detona, expõe pastor, igreja tal. Mas todo mês ele faz um boletim missionário. E posta no Facebook, e manda no seu WhatsApp, ou manda no seu e-mail. Pedindo o quê? Ajuda, dinheiro. E quem é que vai cooperar com esse irmão missionário zangado? Alguém que Jesus Cristo prosperou. Olha como a gente é cego na análise. Alguém tem que estar prosperando para poder estar investindo. Sim ou não? Então é um tabu infantil. Adão caiu financeiramente e a gente precisa desejar a redenção financeira, sim. Porque o Senhor não foi para a cruz somente para salvar a alma. Pode passar? Portanto, evangelho é. Evangelismo, consequentemente, é restitutivo.
A partir da restituição, você volta a ser o que você seria se o pecado jamais tivesse existido. Romanos 5,17 diz que se o pecado, se através do pecado a morte reinou, quanto mais aqueles que recebem o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Então, Romanos 5,17 é o oposto a Romanos 5,12 que nós lemos no início. Romanos 5,12 diz que o pecado entrou. Romanos 5,17 diz que quando Jesus entra, a morte volta a governar a nossa vida em todas as áreas. Então, primeiro ponto, o evangelho é restitutivo. Segundo ponto, o evangelho é reconstrutivo. O que Deus restituiu a você, o evangelho vai restituir através de você na vida de alguém. Então o evangelho é reconstrutivo. O mundo volta a ser o que seria através de você, por meio daquilo que o Senhor devolveu a você. E terceiro ponto, o evangelho é conclusivo. O evangelho é restitutivo. Deus devolve a você o que Adão roubou. O evangelho é reconstrutivo. Deus faz através de você o que fez em você. E o evangelho é conclusivo. Jesus voltará para concluir o que fez em nós e o que fez através de nós. E ele tornará plena novamente todas as coisas. Amém? Pode passar? Eu posso mandar esse slide para o seu e-mail, tá? Se você quiser, para o seu WhatsApp. A gente nem tem um grupo da escola, né? A gente pode fazer isso hoje. Faz uma folhinha aí e depois cria o grupo, me adiciona e a gente vai se comunicando por lá. E aqui, para a gente encerrar, passos para a plenitude, que são passos que vão fundamentar o nosso discipulado, que é a atitude que nós temos que ter depois do evangelismo. Vamos fazer um impacto? Sim, mas a gente precisa assumir o contexto com o qual nós estamos socialmente comprometidos. Eu vou evangelizar crianças, jovens, adolescentes, tatuados, senhoras, homossexuais, políticos. Então eu vou ter uma estratégia de ação, mas depois da ação eu tenho que ter um plano de desenvolvimento, um plano de discipulado. E os passos para a plenitude, como eu ensinei aqui na igreja local, na minha leitura são esses: descontentamento, obediência, expectativa, fé, resultados. Eu preguei o evangelho todo, para o homem todo. Amém? Baseado nesse conceito de homem criado, homem caído, homem redimido. E depois que eu falei o conceito todo, o homem vai ficar o quê? Descontente consigo mesmo. O homem vai ficar triste pela vida que tem, sabendo que não é a vida que teria se não tivesse em pecado. Por isso, ele vai se arrepender. Por isso o Espírito Santo entra em ação para gerar o novo nascimento. E todo o processo de desenvolvimento vai ser estabelecido. O homem ficou descontente. Romanos 7, o apóstolo Paulo dá aquele apanhado. Olha só, esqueça Romanos 7, ele não é sobre você. Não há um justo, não há um sequer, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, pés ligeiros para derramar sangue inocente. Romanos 7 é uma apologética. O que é uma apologética? Uma defesa da fé. Então, Romanos é o livro mais doutrinal, teológico e sistemático da Bíblia. É um dos livros mais complexos da Bíblia. É um livro que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos para falar para os romanos
é uma carta que o apóstolo Paulo, no contexto romano, escreveu aos judeus, para incluir os greco-romanos ou os gentios. O judeu não queria se ver em pé de igualdade com o gentio, dizendo: eu tenho a lei, eu tenho Moisés, eu tenho Abraão, que assunto é esse de arrependimento e novo nascimento? Eu já sou. E o apóstolo Paulo diz: você não é, todos são iguais, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, Romanos é uma apologética para colocar o judeu no lugar dele e elevar o gentio na perspectiva do amor que o judeu deveria ter por ele. Então, o judeu estava desprezando o gentio convertido. Aí Paulo teve que bater no judeu para elevar o gentio, o greco-romano, a esse nível de: vocês são iguais, vocês estão em pecado e vocês precisam se arrepender e nascer de novo. Então, Romanos 7 não é Paulo dando as suas características, é o apóstolo Paulo dando suas características sem Jesus. E no final vem um descontentamento. No final do capítulo, que é o 24, ele diz, ele interrogou, exclamou e interrogou: miserável homem que eu sou. Ou seja, ao pregar o evangelho, o homem vai se deparar consigo mesmo, o homem vai ficar descontente. E ele vai cantar essa canção: miserável homem que eu sou. Mas ele vai perguntar: e agora o que eu faço? Quem poderá me socorrer? Quem será a minha resposta? Quem pagará essa dívida? Quem poderá me livrar deste corpo de morte, ou desse corpo tendencioso a morrer? E no 25 ele exclama, respondendo à pergunta que ele fez no 24: graças a Deus eu dou por Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você não estiver insatisfeito consigo mesmo, você continuará do jeito que está, salvo para a eternidade, mas não salvo a partir de agora nas áreas de sua vida. A insatisfação é o início do milagre, e o milagre é uma necessidade sendo suprida. Por isso que Hebreus 11 diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam. E o que eu espero? O que me falta. Então, se eu não estou insatisfeito, eu não estou aguardando nada. Se eu não estou aguardando nada, eu não recebo nada. Agora, se eu estou insatisfeito, eu passo a obedecer porque eu estou aguardando, em fé, em obediência, o que me falta. E quando aquilo que me falta chega, eu chamo de milagre, porque milagre é uma necessidade sendo suprida, no caráter, na sexualidade, nas finanças, no casamento, com o filho, com a vida, o que te falta. E você pediu. E quando ele te dá, você chama de milagre, e milagre é a sua ausência sendo preenchida pela resposta que Deus está dando. Se você quiser, ele disse isso desde Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor do céu. É? Dessa? Se quiserdes. Deuteronômio 28, ele também diz: está diante de ti vida e morte, bênção e maldição. O que você escolhe? Gálatas capítulo 6, o apóstolo Paulo diz: de Deus o homem não pode zombar, ele só pode colher o que ele planta. Então você fica descontente, e o que você vai fazer? Lê o mapa. Ao ler o mapa, o que você vai fazer? Obedecer. E a obediência é justamente o poder daquilo que Deus não precisa. E é justamente porque Deus não precisa que Ele está pedindo. Porque o pedir não supre uma necessidade de Deus. O pedir
supre uma necessidade sua. Ele te ama. E quando ele pede, o que pede não é para suprir algo nele, é para suprir algo em você. É por amor a você que ele está pedindo a você que dizime, que oferte, que ame, que perdoe, que jejue, que ore, que adore. É por amor a você. Você não consegue entender, por isso você não tem alegria de obediência. Por isso que 2 Coríntios capítulo 9, ele diz, não por necessidade, nem por constrangimento, por alegria. Porque você entendeu que quando Deus pede, é sobre você. Quando você dizima, você sabe que você está dizimando para você mesmo. Quando você está perdoando alguém, você está liberando um poder para você e não para essa pessoa que você está perdoando. E a obediência vai gerar expectativa. E a expectativa vai gerar fé. Hebreus 11:1. E a fé vai gerar resultados. E eu uso o exemplo de Abraão e Isaac. A promessa não era Isaac, era uma descendência incontável. Então, descontentamento, obediência, expectativa geram fé. E fé gera resultado. Com os testemunhos que eu dei domingo aqui na igreja, para quem é da igreja, você não tira de mim nunca que a obediência é poderosa. Nunca. Nunca você vai conseguir contra-atacar o fruto. Nunca. Se você não quiser entrar na atmosfera que eu entrei, você só vai assistir e ouvir as minhas histórias. Mas você nunca vai conseguir me desestabilizar. Olha, dízimo é do Antigo Testamento. Fique aí sentado, só olhe. Só me escute contando as histórias de Jesus. Porque eu não estou discutindo os termos. Eu estou vivendo o relacionamento. Eu acho que acabou. Acabou. Amém? Ou ai de mim? Amém e ai de mim, né? Porque tem que fazer o checklist para botar a vida em ordem. Mas Deus é bom.